Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha. Aqui é Raul Justilores e hoje eu tenho um grande convidado para falar aí desse sonho de São Paulo, que é o arquiteto e fotógrafo André Scarpa. Olá, André, tudo bem? Olá, Raul, é um prazer enorme estar aqui, estou super contente com esse convite, minha estreia em podcasts. Excelente! O André Scarpa, e tem muito a ver aqui com a temática do nosso podcast, ele é arquiteto, ele estudou e trabalhou em Portugal, no escritório do Antônio Madureira, que trabalha com o Álvaro Siza, aí o grande prêmio Pritzker, né? O Nobel da Arquitetura, voltou para São Paulo há alguns anos e, além de trabalhar com arquitetura, ele se especializou em duas coisas. Ele faz fotos de grandes prédios da cidade e ele faz passeios, tours arquitetônicos, que pode parecer algo normal em Nova York, ou em Paris, ou em Londres, mas em São Paulo, com aquela cidade que tem um déficit de autoestima gigantesco, ainda é quase uma novidade as pessoas admirarem as belezas. Devemos admitir escondidas minoritárias, mas há muitas belezas para se conhecer em São Paulo. Por que esses passeios? E o que você descobriu nessas andanças? Eu acho que uma coisa foi puxando a outra, assim. Acho que a primeira coisa, assim, foi o ter morado em Portugal me fez voltar para cá e olhar a cidade com outros olhos. Eu olhava São Paulo, para mim São Paulo era uma cidade confusa antes, era aquela cidade que você ia para ir a algum lugar. Eu não vivi em São Paulo quando eu estava aqui, né? Eu estudei em Campinas, no começo da faculdade em Campinas, e a minha infância foi em Itu, no interior de São Paulo. Só vim para São Paulo para nascer. Então eu vinha para casa dos meus avós, vinha para ir na pinacoteca com a escola, e era tudo assim, uma coisa em cada lugar, não entendia a cidade inteira. Quando eu fui para Portugal, eu fiquei 6 anos lá, e eu vivi muito a cidade andando na rua. Não tinha carro. É uma coisa boa também eu não ter carro, porque eu sou um desastre no trânsito, então é uma ato de Ministério da cidadania. Saúde adverte. Não põe André na direção. Mas eu ia a pé para a faculdade, eu ia a pé para o trabalho, para o escritório do Madureira. Fazia tudo muito a pé, vivia-se muito a cidade. Quando a gente decidiu, eu e a Rosário, minha mulher, decidimos vir para cá, a gente falou, vamos tentar manter isso que a gente tem aqui. Será que é possível manter isso em São Paulo? E vindo para cá, eu percebi que sim. Eu mudei para um escritório perto da General Jardim, para um apartamento perto da General Jardim, mudei para um apartamento perto da General Jardim, onde tem um monte de escritório de arquitetura, né? São Paulo tem esse zoneamento, a Rua das Noivas, a Rua dos Arquitetos, a Rua das Lâmpadas. E fui percebendo que era possível fazer essa vida um pouco de bairro, ali na Vila Buarque, pertinho do lado de Higienópolis, Santa Cecília. Fui percebendo que era possível fazer isso e, em paralelo, comecei as fotografias também. Eu já gostava de fotografia, mexia um pouco com isso mais como uma ferramenta para o trabalho de arquitetura. Vou viajar, vou criar repertório, vou guardar as coisas que me interessam. Mas a partir do momento que tinha este bichinho aqui no bolso e eu falei, pronto, em qualquer momento eu posso tirar. O bichinho é o celular. O bichinho é o celular. Exato, É. esquece que o podcast é só, né? Eu falei, vou fazer aqui uma conta do Instagram só de arquitetura. Vai ser sobre arquitetura. Comecei a fotografar e essa história é meio comprida, né? Vamos ver se eu resumo ela. Mas comecei a fotografar e o Madureira, pela internet, falou, olha, a gente está vendo suas fotos de arquitetura aqui, por que você não coloca o nome do edifício, a data e o arquiteto? Só isso. Ficha técnica. Ficha técnica. E fica... E a gente tem aqui a gente que está longe vai aprendendo um pouquinho. Eu falei, fantástico, virou uma regrinha. Meu Instagram, então, tem sempre o nome do arquiteto, o nome da obra e o nome e o ano. E as pessoas começaram a ver, começou a ter alguma visibilidade, o ArcDaily selecionou como uma das 20 contas a serem seguidas e tal. Isso foi muito bacana. E falaram, André, por que você não faz um passeio, um tour de arquitetura com isso? Até o Felipe, que também do Instagram, falou, eu vou estar em São Paulo, vamos montar isso juntos. Eu falei, bora, vamos fazer isso. E juntaram 20 pessoas, incluindo a Manuela Benetti, nossa amiga,
que me falou de você, foi aí que eu te conheci antes de te conhecer. Nos conhecemos graças a esses passeios no Instagram. Exatamente. E deu super certo. Eu percebi que eu estava andando mais pela cidade e percebi que as pessoas têm muito interesse em conhecer mais sobre a cidade. Acho que teve a ver com a época também, teve a ver com a arquitetura voltar um pouco a ser pauta, mesmo empreendedores valorizando a arquitetura de novo, a arquitetura voltando a ser um tema, o Mateu com o prédio de São Paulo, você com o São Paulo nas alturas. Acho que foi uma coisa que levantou. Que isso não foi combinado. Não foi, mas foi super uma fonte. Mesmo a Monolito do Serapião sobre Higienópolis também levantou um monte de prédios que eu caçava ali para descobrir. Porque você pergunta... Quem foi o autor? Quem foi o autor? E assim, é difícil você falar... o arquiteto tem que ir lá, escrever na prefeitura, pôr o nome, não sei o quê. É super difícil conseguir esses dados de volta quando você está do outro lado procurando saber. Descobrir a história de São Paulo é sempre um perrengue, Você sabe mais do que eu disso, né? Porque é um perrengue, ainda mais quando você chega e a pessoa fala, de quem é esse prédio? E o cara fala, é de um arquiteto, deve ser do Niemeyer. Do Niemeyer ou do Artigas, Ou né? do Artigas. São os arquitetos com o maior número de obras não atribuídas. Né? Porque é impressionante, as pessoas não vão atrás disso e depois E esse é uma informação que depois é tão interessante para a gente entender os processos que a cidade passou, entender quem é que está fazendo o quê e trabalhou com aquela pessoa e nesse momento fez isso para a cidade, né? O Rino Leve, que você falou no outro dia, um dos maiores, talvez o maior arquiteto paulista. Tem gente que mais produziu com qualidade, né? Exatamente, isso é indubitável. Então, e não ser uma pessoa tão falada, né? É quase um desconhecido, né? Então, aliás, eu não diria apenas fora dos circuitos arquitetônicos, até em certos circuitos de arquitetos, pouco se conhece do Rino Leve. Então eu acho que vou agora voltar ali para o começo da sua pergunta, acho que foi um mix de tudo isso. Foi olhar para a cidade com outros olhos e se encantar pela cidade e ver que é possível a gente se encantar pela cidade e sonhar com uma cidade melhor quando a gente conhece, fala sobre isso e fala abertamente. Acho que a minha grande alegria nos passeios é que 20, 30% são arquitetos e estudantes e o resto é público leigo. Eu agora, dos passeios, faço sempre com a Super Bacana Mais. Eu sou o braço de arquitetura da Super Bacana Mais. E a gente montou isso e tem muito esse retorno. As pessoas de fora querendo saber de arquitetura. Agora também gente de fora do país vindo para cá e a gente fazendo passeios guiados de arquitetura, personalizando os passeios. Justamente para falar de arquitetura e falar sobre arquitetura para quem não é arquiteto. Eu tinha com colegas de arquitetura, às vezes você vem falar, aquele cliente não entende o que eu estou falando. Eu, por sorte, só tive clientes maravilhosos, todos muito bem, super olha lá. Estarão te ouvindo. São muito felizes com os meus clientes. Mas e daí eu pensava, qual que é o momento em que você fala com esse público que é cliente, sem estar ali, qual o momento, não é que falar educar o público é estranho, mas é um pouco isso, é conversar, fazer essa troca. Qual o momento? Acho que agora na Vejinha também, cada vez que eu vejo uma capa de arquitetura na Vejinha, eu fico uhul! Né? Trazer essa discussão de volta é muito feliz. E acho que a cidade só tem a ganhar com isso. Eu queria aproveitar, até pela temática, né? O podcast se chama São Paulo Sonha, SP Sonha para os íntimos, né? E na Vejinha a gente quer celebrar a arquitetura da cidade. Por que boa parte desses passeios que você faz acontecem em Higienópolis, Vila Buarque, Santa Cecília? O que esses bairros têm de diferente, de especial em relação aos demais? Olha, eu acho que tem vários fatores que fazem isso acontecer. Um deles é eu morar ali. Então, ajuda um pouco. Foi onde eu comecei a olhar também para a arquitetura aqui em São Paulo. Mas eu acho que
tirando isso, tem uma quantidade de edifícios com arquitetura de interesse muito alta em relação a outros pontos da cidade. Não que só ali seja interessante a arquitetura da cidade. Explica mais essa arquitetura de interesse. Nossa, difícil explicar isso assim de boa, que será que fico é uma assustado época em falar, de auge? falar... Porque assim, o auge da arquitetura brasileira para muita gente é nesse período entre os 40 e 60, como vários outros auges brasileiros, né? Sim. Musical, no boxe, aí, no futebol, Copas. Era um Brasil punjante ali. Isso. Não, isso sim também. Acho que a gente tem esse auge da arquitetura moderna, e é um momento muito feliz onde a gente tem arquitetos que estavam produzindo a arquitetura moderna no berço da arquitetura moderna na Europa, virem para cá, por razões não tão felizes assim, mas virem para o Brasil e começarem a conseguir atuar nesse mercado e produzir peças importantíssimas, né? Isso em muita quantidade. Isso foi uma das descobertas que foram acontecendo. Você descobrir que a Polônia é tão importante para o modernismo no Brasil, quando que você vai imaginar? E depois você vê nomes como Lucian Korngold, como Majer Botkowski, como o próprio João Kohn. Então, Victor Reif, Duntut, exatamente. Então, nomes de arquitetos que a gente não tem, né? Que a gente não ouve por aí, mas que depois você vai descobrir essas peças incríveis acontecendo nesses bairros. Acho que... isso também facilita aqueles bairros que foram surgindo próximos ao centro da cidade. Você conta essa história muito melhor do que eu. Mas próximos ao centro da cidade, que já estava saturado na altura. Os barões do café querendo vir morar perto para fazer seus negócios, sair daí, e estavam longe das fazendas lá fora. O crash da bolsa, que faz com que o pessoal tenha que achar novas fontes de renda. Adeus preço do café. Adeus preço do café. Então, juntando essa situação econômica, política, esta situação da presença de arquitetos de interesse aqui, o próprio Rino Levi, ele vai estudar em Roma e vem para cá, então também tem essa produção, trazer uma arquitetura internacional, né, o que se discute lá. Ou seja, era gente sofisticada e que teve acesso, sei lá, pensando em século XXI, é como se uma geração de jovens brasileiros tivesse estudado em Stanford, trabalhado no Vale do Silício e voltassem todos para um bairro para produzir. Para produzir, com gás total, não é? E acho que com outra coisa a mais. O modernismo, com muitas das premissas do modernismo, de você ter os térreos livres, ajardinados, as coberturas utilizáveis, os grandes planos de vidro, encontra no clima do Brasil um lugar para você sonhar com vontade. Uma frase do Korngold, né? O modernismo é melhor aqui que na Europa. É melhor aqui do que lá. A gente acha que o Niemeyer é a prova disso. É olhar, pegar nisso e retransformar numa linguagem brasileira, né? Então, como é feliz você passear por esses bairros e ver nascendo embaixo, na sombra, você vê Guaimbê e Pacová nascendo, janelas de piso-teto com os pés direitos altos nos apartamentos de clima agradável, né? Grandes varandas, você não tem... Nem precisava de ar-condicionado. Você não precisava de ar-condicionado. Você não precisava. Então, acho que essa profusão de fatores que faz com que esses bairros sejam tão interessantes. Você podia dar exemplo de alguns prédios desconhecidos, ou que talvez aqui o ouvinte, leitor, internauta da Vejinha nunca tenha ouvido falar, mas que, olha, se você foi parar na frente desse prédio, o que é que vai te surpreender? Olha, eu acho que esse até para os arquitetos agora é um pouquinho mais... O pessoal já conhece mais, né? Claro, tem muitos arquitetos que moram nesses prédios, né? Mas acho que um deles é o Lausanne, do Franz Repp, na Avenida Higienópolis. Acho o primeiro quarteirão da Avenida Higienópolis. É o primeiro quarteirão, que para quem está de costas para o Yacht Club, que não dá para... Se você estiver de frente não dá para olhar, porque tem um muro. Um muro altíssimo. Um muro altíssimo. Mas quando você está de costas para o Yacht Club e vê o Lausanne é um grande... É um prédio lindíssimo, é quase um painel gráfico, porque todos os apartamentos são protegidos por brises móveis, por essas peças de madeira e alumínio.
orientáveis de 4 cores diferentes, o verde, o vermelho, o creme, o amarelo. Então você tá, por exemplo, quem tá de carro a pé na Higienópolis, olha pra esquerda, e vê aquelas venezianas vermelho, verde e branco. Você não sabe o que está acontecendo lá dentro, o que é sala, o que é quarto, mas essa é a graça também, porque ele está sempre mexendo. Você vai e abre a sala e deixa a varanda livre, ou mexe nas paletas do quarto para entrar um pouco menos de sol quando você está descansando. Então, você tem essa fachada viva aí que eu acho que é um prédio muito bonito, que as pessoas passam, às vezes falam, nossa, o que é isso? E quando você está a pé, justamente até essa... Tira foto. Você tira foto. Claro. E essa mudança do ponto de vista, quando você está a pé, também te permite perceber melhor esses prédios, né? Porque acho que isso também é outra coisa do passeio. Você sair de dentro do carro, você sair da velocidade do dia a dia e a pé... olhar esse ponto de vista que era o ponto de vista que as pessoas usavam, que as pessoas tinham quando os prédios não tinham grades, quando a cidade se fazia muito mais a pé, e ainda se faz grande parte. Acho que esse é um dos prédios. Tem um que eu gosto muito, que quando falam, se você fosse escolher... Tem um prédio que o prédio chama Edgar de Souza, ele fica na Rio de Janeiro, e ele é do arquiteto Sérgio Freire, que eu conheço pouco. E eu acho um prédio lindinho. Ele tem uma situação muito interessante, porque para a rua Rio de Janeiro, ele tem as áreas de serviço protegidas para o brises para a rua. É um prédio sem grades, você sobe a escada e entra no prédio. Estou adorando que você vê que eu estudei, né, os podcasts antigos. Eu venho falando só dos seus que eu adorei. Viva os prédios sem grades. Aliás, que Higienópolis tem vários assim. Tem vários, eu já contei uns 20 prédios sem grades. Esse é um belo prédio. E depois, na situação de mudança de cota dele, ele está no alto, na Rio de Janeiro, mas depois ele desce para o Pacaembu. Tem aquela praça Esther Mesquita, né? Quase em frente. E atrás, e daí as vistas dele são para o Pacaembu. Então ele abre uma grande sala para o Pacaembu, os quartos para o Pacaembu, com janela de piso a teto. É uma coisa... deve ter mais de 200 metros quadrados de área, não preciso muito disso. Nada mal. Mas esse é uma peça bonita também. Claro. Fora os prédios do Vitor Reif, eu acho lindíssimos, o Diana, o Itacolomi também sem grades. Ambos, aliás, na Rua Itacolomi. Na Rua Itacolomi. Tem muito prédio para falar, a gente podia ficar aqui... Aliás, esses dois do Reif, eles têm obras de arte no térreo, Ele tem obras de arte no térreo. O Diana tem uma escultura do Calabrone. Que é a Diana mesmo. Claro. E o Itacolomi tem um painel do próprio Reif. Que era artista plástico, sim. Né? E isso também é outro ponto de interesse bacana desses passeios, porque você percebe Higienópolis ser um museu a céu aberto. Você tem painéis do Clóvis Graciano à vista para você admirar. Né? O Lausanne é um deles. Acredito que é o Iraci, na esquina da Aracaju. Claro, com a Pernambuco, do Rubens Corsi. Você tem o Rebolo, no Louveira. Claro. Você tem imensos, a gente consegue ir atrás de muita obra de arte integrada nos edifícios. Burle Marx, no Prudência, do Reino Leve. Então, acho que isso também... Os azulejos do Burle Marx são incríveis. São lindíssimos. O térreo do Prudência, que também é na Avenida Higienópolis. Que está aí para ser reformado agora, né? O Prudência sofreu acredito que nos anos 80, uma intervenção do próprio escritório do Reino Leve. O Reino Leve já não era vivo, mas que desconfigurou um pouco o jardim do Burle Marx. E a entrada do Prudência, agora pelas mãos do arquiteto Gui Pauliello, ele vai conseguir recuperar tanto o jardim, né? Porque acho que entre Burle Marx e vagas de carros, a gente sempre fica, né? Burle Marx ou vaga? Então, Fetiche paulistano. Voltar um pouco essa transparência que o vidro tirou para a Avenida Higienópolis. O vidro é outro que anda aí muito, muito em voga, né? Claro, não sei, de repente não agora... Não é só no muro da USP, exatamente, da Olímpica, né? As pessoas colocam um vidro em todos os lugares. Todos os lugares. Está acontecendo um processo de aquarização dos edifícios. Eu não conheço um assaltante ou uma quadrilha que se intimide com esses vidrinhos. Exato. E é um elemento que barra muito mais do que parece, essa falsa transparência, né? Tem um prédio muito bonito, na Itacolomi, projeto do Bernardo Zezac,
que tem um térreo lindíssimo, tinha uma marquise, que deve ter sido uma dificílimo calcular aqui. Um V super aberto. V super aberto, a marquise completamente em balanço para a rua. O engenheiro deve ter suado a camisa ali para depois me colocarem um vídeo de cima. Ele é arquiteto, né? Então ele era construtor, então o próprio Isaac suou ali. E suou. Então, e daí você põe um vidro de piso-teto ali, barra a ventilação, você vê as árvores balançando fora e as plantas lá dentro duras. E não dá para ver mais as tais colunas, o piso em mosaico de seixo rolado, super bonito, coisas lindíssimas assim. Claro. Então isso é outro dos fatores que eu chamo a atenção quando a gente está nos passeios. Imaginem esses prédios sem grades, imagina o que são essas intervenções que a gente está fazendo hoje. E quando a gente conversa sobre isso, as pessoas falam, putz, é verdade, né? Eu passo aqui, o farol do carro aceso, à noite eu não vejo nada, tudo reflete. Então, isso é muito bacana também. As pessoas sabem reconhecer qualidade arquitetônica. Eu brinco, todo começo de passeio, eu brinco falando, todo mundo sabe falar de arquitetura. Não fiquem aqui inibidos, falando, não, arquitetura é coisa de arquiteto, não sei o quê. Não. Elitista. Todo mundo sabe de falar de arquitetura porque todo mundo acorda de manhã, abre a janela do quarto, abre a porta, vai para a sala, gosta de ir na casa daquela tia porque tem uma varanda arborizada, o sol bate ali, não gosta de ir por ali porque ali é meio escuro, é estreito para passar, gosta de ir por aquele caminho porque é protegido da chuva. Isso é você entender o ambiente construído, isso é você entender as qualidades de construção à sua volta, isso é falar de arquitetura. Acho que isso é importante, porque assim, falando de arquitetura, você vai poder cobrar do arquiteto, cobrar da iniciativa pública, da iniciativa privada. Você vai poder cobrar uma cidade melhor porque você está discutindo ela. Acho que esse papel aí, agora com os podcasts, com os seus podcasts, acho super importante, porque é uma maneira das pessoas pararem para pensar também e falar, pô, é verdade. Esse último do minhocão, poxa vida, é verdade. Se eu tiro o minhocão, falta projeto. Exato. Tirando, né? Pondo, cadê projeto? As pessoas falam do Highline em Nova York ou do Riacho em Seul. Ou seja, Seul demoliu, Nova York manteve. Agora, o que se destaca em ambas é ter projeto bom, super projeto, né? Exato, arquitetos fantásticos fazendo projeto bom quanto para manter. Não é... Ninguém sabe aqui como vai ser. Exato, não é um tira e resolveu. Claro. Não me adianta falar, não, tira o minhocão e olha como era linda a São João aqui. Daí você vai olhar as fotos antigamente, a São João era carro de um lado a outro ali também. Não, a gente tem muita avenida só de carro. A própria São João, antes do Minhocão, como a Santo Mar, ou como a Rebouças. Exato. Agora, aproveitando que você está falando do Minhocão, muita gente tende a ser cínica. Mas Higienópolis é um bairro caro, é um bairro valorizado, etc. Eu sempre costumo argumentar, olha, mas se bairro caro tivesse obrigação de construir boa arquitetura, a Vila Nova Conceição, Morumbi, Itaim, Moema, seriam bairros bem diferentes. Seriam bairros bem diferentes. No caso de Santa Cecília, é um bairro bem mais barato que Higienópolis, até pela proximidade com o Minhocão, que desvalorizou uma parte lá por décadas. Santa Cecília também tem grande arquitetura para conhecer? Eu acho que sim. O que você sugeriria? Olha, eu gosto... O meu prédio está ali no limite da Santa Cecília também, né? Eu tô no trecho entre Santa Cecília, Vila Buarque e Higienópolis. Quando chega a correspondência em casa é consolação. Claro. Depende do corretor. Depende do corretor, exatamente. Mas eu tô num prédio aqui do Gregorini e do Aronsan, né? O Parque Imperial, que acho também um prédio super bonito. Eu sou super orgulhoso de estar ali. Também estou ali também porque ele é mais barato. É um prédio de 154 apartamentos. O condomínio é muito mais baixo do que outros condomínios na mesma rua. Mas é um prédio interessante também porque ele abre a face, ele dá para 3 ruas, né? Ele tem entrada pela Higienópolis, ele tem uma face que no projeto original teria uma escada para entrar pela Martim Francisco. E ele tem 2 entradas na Marquês de Itu, onde ele tem lojas abertas para a rua.
Olha só, multiuso. Multiuso. E é uma briga. Estou chamando até a atenção dele aqui, do prédio aqui, porque é uma briga lá dentro de moradores com as lojas embaixo, porque porque fazem barulho e é residência, não sei o quê. E os lojistas são super abertos para sempre conversar com os moradores. Tem essa briga e as pessoas perdem isso de entender também a segurança que essas lojas trazem para aquela situação. Tô desviando, tem né? Gente na calçada, né? Isso é ótimo. Mas tem gente na calçada. Quando eu volto à noite, eu prefiro entrar pela Marquês de Itu, que tenha a pizzaria funcionando, o pessoal do Lira ali, da cerveja, tem gente na rua conversando, tem o Ugues na frente, que era no prédio, o prédio conseguiu tirar o Ugues dali, o Ugues passou para frente, mas traz essa vida na rua. Você conversa, você dá oi para quem trabalha lá, o cara te conhece, o cara vai perceber se tem alguma coisa estranha. Essa segurança parece que algumas pessoas não enxergam isso, né? Como que você tem uma cidade mais linda. Tem muitos condomínios residenciais, justamente no Morumbi ou perto ali do Alto de Pinheiros ou mesmo Moema, que assim, é grade, muro e não tem chance de ter um comércio no térreo. Não tem chance. E assim, além de tudo, é uma situação que pode até trazer lucro para o prédio, né? Você alugar a loja, você alugar a frente de prédio. Reduz o valor do condomínio. Reduz o valor do condomínio. Acho que o próprio Artacho tinha essa ideia quando faz o Louvre, quando faz o Aprax, os viadutos. Planalto. Você trazer, ou o Dundut no Paquita, você ter a loja ali embaixo também. Claro. Traz essa cidade mais viva e faz com que... E o Paquita é um prédio elegantíssimo na Praça Buenos Aires. Praça Buenos Aires. E tem uma loja embaixo. E as pessoas vão. E quem mora no prédio desce lá almoçar. E almoça no Modim. E almoça no Modim. Então você fala, pô, cozinha de casa. Eu em casa ali também tem o glacê ali embaixo, eu almoço no glacê. É a cozinha de casa. Você usar a cidade dessa maneira, acho que é tão bacana. O exemplo máximo aí está o Copan. Você desce e você está na cidade, né? A cidade está acontecendo embaixo do prédio, você não está saindo por uma porta e por uma eclusa e tem que passar por outra porta e depois você sai e está nesse campo minado que é a cidade. Não é isso, né? O prédio está na cidade e justamente essa localização dele faz com que ele seja valorizado. Faz com que você tenha facilidade de acesso às coisas. Faz com que você possa sair do seu apartamento, ir na padaria e pegar um metrô ali pertinho e ir num cinema, usar a cidade, usar a rua. Acho que isso daí é um ponto interessante dos passeios. Eu também, que me ensinaram, e eu tento passar isso, perder o medo da cidade, perder o medo de andar na rua. Porque eu fui um cara que tinha medo de vir para São Paulo. E, meu Deus, São Paulo. E não, e realmente, eu já fui assaltado. Já tive aquele... Já teve o seu batismo. Já tive o meu batismo. Fui assaltado às 9h30 da manhã, numa rua, com movimento, com gente passando do lado. Então, não é... E pronto, estou aqui, estamos... E continuo andando na cidade, continuo falando, vamos andar e vamos... Até porque não andar piora a situação, exatamente. Então, vamos deixar as ruas vazias. Não é isso. Cada vez que a gente se dispõe a andar mais e a viver mais a cidade, é esse o motivo que a gente está vivendo na cidade, né? A gente não está na cidade para ficar separado um dos outros, senão cada um ficava na sua chacarazinha, longe, no interior, longe, e não resolvia nada e vivia a sua vida. Mas aí não caberiam 12 milhões de pessoas juntas. Exatamente. Né? A gente tem que fazer aí uma escolha, né? O que a gente faz? A gente mora sozinho, cada um num canto, ou se a gente vive em cidade e troca experiências? Então, e consegue emprego, você consegue estudar e consegue se divertir. Né? Consegue fazer dessa vida uma coisa que vale a pena. Claro. Não, maravilha. O papo é ótimo. Às vezes eu penso, a gente tem que fazer no futuro podcasts de 2 horas de duração. Nossa, mas tô dentro. O André com certeza tem assunto para isso. Mas vocês devem também segui-lo no Instagram. É Scarpa _André. E lá ele também fala dos passeios e mostra essas fotos de arquitetura. Exatamente, agendas dos passeios, discussões de arquitetura, prédios de arquitetura interessante, contemporâneos, modernos, antigos, tudo que
Tudo que eu for achando interessante eu vou compartilhando lá. E acho que é um lugar bacana de a gente trocando ideias e falar mais sobre arquitetura. Maravilha. Para valorizar, a gente tem que conhecer. Por favor. Raul, obrigadíssimo por essa oportunidade. Estou super feliz mesmo de participar aqui com você. Excelente. Obrigado, André, e até o próximo São Paulo Sonha. Até mais.